Gêmeos, cheguei. Cheguei para a sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, é coletiva, então pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem, dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para você. Lembrando que o oráculo e o tarô, eles escolhem com quem eles querem se comunicar, e por aqui são muitas pessoas, são muitas energias, então pegue para você somente aquilo que te eleva, que te prospera, está bem, gêmeos? Vamos lá? Que venha a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada para o coletivo de gêmeos. Eita, gêmeos! Tá falando de cura, tá falando das emoções, tá falando do fogo quebrar o gelo, né? Que tá relacionada às emoções dentro de você. Ou de alguém próximo a você, enfim, porque a leitura pode estar invertida, pode estar espelhada, enfim. Vamos lá, gêmeos? Vamos ver o que temos hoje aqui. Mesa aberta para gêmeos. O sol, olha que danados, vieram duas. O sol e Urumilá, o destino. E a leitura, pelo jeito, promete, gêmeos. Ó, no corte já mostrou que é hora de deixar esse coração duro para trás. Daí vem com... Ai, gêmeos, vocês são demais. Olha só, é para deixar o coração gélido, duro para trás, e daí vem com a pegadinha de gêmeos, 2 em 1. O sol e o destino com Urumilá. Vamos lá. Sol, felicidade e sucesso. Parece que gêmeos tá... Parece que gêmeos tá tentando fugir do destino, gêmeos. Vamos lá. Felicidade e sucesso com o sol, gêmeos. O sol é uma fonte de energia, um sinal de aumento de energia física, de vitalidade, de criatividade, positividade, de uma maneira geral. Você está explodindo de entusiasmo, revigorada, revigorado, desfrutando de uma sensação de boa saúde. Use essa energia para iniciar uma nova rotina de exercícios ou remodelar sua dieta. Ótimo momento para acreditar e iniciar algo. O sol lhe dará o impulso necessário para seguir em frente e fazer o que for necessário. Coloque gratidão nisso. Sempre agradecer, né? Quando fala de gratidão, é de agradecer pelo processo, pelas coisas boas, pelas não tão boas assim, porque se você tem um olhar aberto, uma cabeça aberta, uma mente aberta, de que tudo é para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para a qualidade da pessoa que você quer ser, então nada se perde, tudo agrega valor no seu momento certo, na proporção certa, enfim. A assertividade daquilo que a ciência não consegue comprovar se faz presente. E se faz presente aqui também o destino e a paz. Use o seu grande conhecimento e senso crítico para consertar tudo o que está imperfeito e encontre as respostas para os seus problemas sem lançar mão de nenhum tipo de ódio ou vingança. Para mudar o seu destino, é preciso desejar sinceramente o bem para as pessoas. É isso aí. O que você vê no outro, o que você sente muitas vezes pelo outro, o que você fala e deseja para o outro está falando muito mais de você do que do outro. Não esquece disso, não. E a gente nem entrou na leitura ainda. Olha aqui.
Fundo do deck, nutrição. Esta carta traz o poder da energia geradora, o eterno feminino, o impulso da vida, e também convida você a uma reflexão sobre o que está nutrindo em sua vida, se ainda faz sentido, Gêmeos. Você tem alcançado a paz e a tranquilidade que busca. Busque a proteção da Grande Mãe Iemanjá e use a força das águas para fixar suas vibrações de maneira tranquila. Assim como as marés, a vida apresenta os seus ciclos, que de tempos em tempos exigem limpeza. Seja leve, acalme suas ondas, para que possa navegar em mar tranquilo. É aquela velha história. Não guarde dentro de você o lixo emocional de pessoas, né, que fazem parte da sua vida ou já fizeram, porque aquilo não é teu e acaba trazendo desdobramentos de coisas que não lhe pertencem, entende? Então é muito sobre isso. Seria o mesmo que você pegar o saco de lixo doméstico do seu vizinho e recolhesse para dentro da tua casa. Aquilo não vai trazer coisas boas para você. Então é hora de limpar. Limpar as emoções, de purificar, de renovar, para poder seguir em frente mais leve, mais sadio, com a mente e principalmente as emoções mais equilibradas. Tá bom? Vamos lá? Vamos para as energias iniciais? Ai, geminianos, eu sei que eu tô um pouco sumida daqui. Muitas coisas acontecendo pelo lado de cá, então me perdoem, está bem? Mas sempre que eu consigo, eu venho aqui, porque eu sinto falta de vocês de verdade. Vamos lá. Eu falo, é uma troca, e é uma troca muito enriquecedora, seja nas leituras coletivas, seja nas leituras particulares, que são mais ricas ainda, porque a assertividade, enfim, eu amo, de verdade, isso que eu faço aqui. É como eu já falei algumas vezes, se eu pudesse, eu, eu ficaria eu- o dia todo só fazendo essas leituras para vocês, porque eu vejo nos comentários de vocês, até eu tô afastada também dos comentários, né? Porque eu sempre respondia a cada um de vocês, e agora já faz um bom tempo que eu não tô conseguindo, mas eu passo o olho, eu vejo. É, é muito rico a nossa troca aqui. Então, eu só tenho a agradecer a vocês pela energia, pela troca, pelo enriquecimento como pessoa e enfim, é isso. Vamos lá. De onde vem essa energia? Dessa energia do geminiano querendo fugir do seu destino. Oh, tô falando! Ai, gêmeos! Vocês são umas figurinhas! Olha isso aqui. Um 2 de espadas com a carta da estrela. O 2 de espada, terceirizar. Terceirizar, fazer de conta que não é com vocês a situação. E a carta da estrela, falando de cura. Olha as emoções jorrando aqui, buscando equilíbrio, pedindo renovação. É um arcano maior, gêmeos. Olha aqui, a sua mente e as suas emoções juntinhos. Você acredita, olha, por mais que muitos não gostem do termo, até porque foi usado, né, e muitas vezes é usado de uma maneira equivocada. ah, Aqui está falando da sua mente, mas de um comportamento, de uma linha de raciocínio que você está desencadeando, é como se você fosse incapaz de trazer resolutividade para uma questão que é importante para você. E é como se você acreditasse de alguma forma, parece que você tem um impulso de querer fazer, de querer resolver, mas logo na sequência é como se viesse dentro dos significados da carta, não vem de uma maneira taxativa, mas mesmo assim eu vou verbalizar para vocês. É como se viessem um pensamento de autossabotagem.
E de certa forma faz sentido, por quê? Porque aqui é como se você quisesse acreditar que uma situação não é um problema, quando na verdade é, e precisa ser resolvido, precisa de você. Aqui fala de tomadas de decisões, e não só de decisão de escolher seguir pelo caminho A ou seguir pelo caminho B, mas de uma mudança de comportamento aqui, que vai te abrir portas. E interessante porque, olha, tá falando do emocional, de algo que mexe muito com o seu emocional, que tá vinculado com essa situação aqui do passado que já aconteceu, ó, tá bem aqui. E vem pedindo esse equilíbrio para que você, eh novamente, já foi usado de maneiras, equivocadas dentro da nossa sociedade, mas aqui está falando de pensamentos que levam a crenças limitantes, de crenças ilusórias de que você não é capaz, quando na verdade você é, e vem acompanhada de um arcano maior que está abrindo espaço para o equilíbrio, para a renovação da esperança, aguçando a sua criatividade, a inspiração, trazendo a renovação, trazendo fluidez e mais do que isso, te proporcionando paz interior. Mas, lá vamos lá. Sempre tem um mas, né, gêmeos? É preciso que você abra mão das resistências, está bem? Ó, expresso nas cartas. Ser incapaz ou não estar disposto a tomar uma decisão, o que te mantém em um impasse, fingir que algo não é um problema. E a carta da estrela, momentos felizes, faça planos positivos e otimistas a longo prazo. Ai, gêmeos! Ó, vamos lá. Do panorama do que se apresenta aqui desde o momento do corte com o oráculo, me parece que a leitura é muito auspiciosa. E por mais que tenha questões ali que precisam ser resolvidas, eh, nesse momento a minha intuição está falando mais, em conjunto com as cartas, não mais do que as cartas, mas em conjunto com as cartas, que você tem competência, que você tem habilidade para superar isso que assim, ai, você tá cansada, tá me faltando ar. É sério, tá me faltando ar. E acreditar por vezes de não conseguir, mas aqui tá se conectando com o geminiano que além de ter merecimento, é um geminiano que é muito, rico, é muito rica na sua qualidade como pessoa, e isso abre portas, proporciona caminhos que talvez você ainda não esteja conseguindo visualizar. Está bem? Gêmeos, vai! Vai, gêmeos! Vai que você consegue, pelo amor de Deus! Vamos lá. Como está esse geminiano? Ó, ai, olha, por isso que eu amo isso que eu faço. Por isso que a coleguinha fala: a energia das cartas não mentem. Olha isso aqui, olha isso aqui. Outro arcano maior na sua energia é o arcano do Papa, é o arcano do sumo do sacerdote, falando que você tem. Eu tinha acabado de falar que você tem conhecimento, que você tem os instrumentos, que você é capaz. É capaz. Mas, ó, sempre tem o senão, né? Acho que essa leitura, cada carta vai mostrar o seu senão. Aqui vem falando que apesar de você ter o conhecimento, de você ter todos os instrumentos, a capacidade de abrir portas, de fazer acontecer, a carta do sacerdote fala muito de tradição. Fala muito de comportamentos, de ideias tradicionais, e isso te torna muito rígido, te torna muito rígida. Então aqui vem pedindo para que você tenha flexibilidade, sabe, que você esteja aberto a conhecer outras coisas, e não que elas sejam erradas, não, não é isso, não é para você ir para um caminho que é errado, não, mas para você ser flexível a conhecer outras coisas que sai do quadradinho, sabe, desse quadradinho aqui tradicional, entende? É sobre isso. Vamos ver o que mais? O que precisa ser curado?
Tá pedindo para o geminiano ser mais flexível. Olha, o que precisa ser curado. Olha, eu tô falando que o geminiano tá querendo fugir de um destino e não vai ter por onde. Ainda mais abrindo aqui com o sol. Valete de água, uma pessoa nova entra na sua vida. Uma pessoa nova de nova, né, de uma pessoa que não existia antes dentro do seu contexto relacional, interrelacional, mas também pode indicar uma pessoa mais nova que você ou você ser a pessoa mais nova que essa pessoa. Enfim, é um valete de água, é um valete de copas. O valete de água, nesse deck em específico, sempre tem um senão, né? Vamos ver no decorrer da leitura, nos outros decks, se vem o que a minha intuição tá falando. Mas aqui ainda tá falando, porque é a casa da cura. Aqui tá falando das suas emoções, estando ainda muito turbulentas, de você ainda não estar disposta, disposto a permitir essa nova pessoa entrar na tua vida. Por quê? Porque tem coisas que precisam ser colocadas em ordem, ó, que já foi anunciado aqui, que eu já comentei, entende? Mas, gêmeos, essa questão daqui, que ainda está tendo desdobramentos, está reverberando aqui na tua vida, novamente, precisa ser curado. E é interessante como nas últimas leituras isso vem aparecendo, que você precisa começar a se conectar com as suas emoções mais profundas, com as suas emoções mais nobres, para colocar tudo em equilíbrio. Isso vai trazer a paz interior, vai fazer com que você passe por esse momento de transição, de abrir mão das resistências, porque eu entendo, gato escaldado tem medo de água fria, mas é importante também você entender que, assim, nitidamente aqui para mim, tá falando que as relações interpessoais estão machucadas. Por quê? Porque toda relação interpessoal envolve emoções, envolve sentimentos, mas é importante, novamente, você expandir a sua mente, porque não necessariamente aqui está falando de relacionamento afetivo, amoroso, entende? Aqui pode ser uma parceria, um novo amigo, uma nova amiga, entende? Então, saia dessa rigidez, desse quadradinho, entende? Se permita experienciar a vida de uma outra maneira. Mas tá aqui uma nova pessoa entrando na sua vida. Olha, fundo do deck, a Imperatriz. A Imperatriz. Com o Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel é o arcanjo que entrega presentes. É aquilo que eu sempre falo. Não adianta o entregador vir com o melhor presente, bater na porta da sua residência e você não abrir a porta para receber. Me parece que essa nova pessoa que entra na tua vida vem fazer parte desse contexto de renovação e de fertilidade, de trazer resolutividade para questões que para você tá difícil de resolver, enfim. Abre os olhos, saia da sua caixinha, presta atenção, gêmeos. Vamos lá. Quais as possibilidades? Olha, foi para longe. Eita, ó só quem veio aqui. Carta 15, a carta do diabo, a carta que fala do ego, a carta que fala da intensidade. Gêmeos, vai acontecer rapidamente, com intensidade, e daí eu vou incluir tudo aqui, seja relação interpessoal, social, seja de trabalho, seja afetiva. Ó, é fogo no parquinho, entende? É fogo no parquinho, em todos os sentidos. Só tá me chamando uma atenção aqui, porque as palavras têm poder, eu não vou verbal. O quê? Não! Não! Tem uma centelha divina!
Eu nunca tinha visto nesse deck a centelha divina na carta 15. Azul. Azul é a cor que ajuda a manter a tranquilidade, que é colocar as coisas em equilíbrio. E veio numa carta de intensidade, é um arcano maior. Vai acontecer rápido, vai ser intenso, mas vai trazer equilíbrio. Por isso que eu falo que eu amo isso aqui, gente. Eu queria passar o dia inteiro, eu queria viver disso. Eu queria viver disso, porque tá vendo? É por isso que é importante as meninas que acompanham o canal, os meninos, enfim, que falam, ai, Mi, quando que vai sair o curso? Quando vai sair o curso? Muita coisa tá pronta, mas são pequenos detalhes que precisam de ajustes para sair do jeito que eu quero que saia. Quando você escolhe os decks com os quais você vai trabalhar, você cria uma relação. Por exemplo, eu em específico com esse deck, o naipe de copas tem um senão. Tanto que eu até já comentei em alguns poucos vídeos que ele veio com 2 cartas repetidas, agora eu não vou me lembrar se é o não, é o 3 de copas, não é o 2 não, porque o 2 de copas é o casal, é a união, é o 3, que são as conexões. Veio 2 cartas iguais dentro desse deck e eu não tirei. Por quê? Porque eu acredito que tudo tem um porquê. Então, e olha que interessante, eu nunca tinha percebido a centelha divina na carta 15, que é a carta do diabo, e hoje eu vi, ela se faz presente aqui. Então, percebe? É uma troca, é uma relação extremamente rica. Mas bora lá. Fundo do deck Cavaleiro de Terra. Olha só. A longa jornada que eu falei, né, de vocês ainda lidando com desdobramentos da situação do passado, mas de você tendo condições de jogar a última pá de cal, tem reforço trazendo auxílio, trazendo ajuda, trazendo, enfim, infinitas coisas, vai ser intenso, e vai trazer tranquilidade. Ao final da situação, vai trazer o equilíbrio que foi anunciado aqui, ó, a nutrição que foi também anunciada aqui no oculto. E olha que interessante, finaliza aqui no oculto mostrando a jornada, a cura, falando da transmutação e falando do quê? Que o tempo cura todas as feridas. É um cavaleiro de pentáculos. É um cavaleiro de pentáculos anunciando uma nova rotina de vida material para o geminiano. E aqui pode estar falando do geminiano que definitivamente vai começar a cuidar mais do seu autocuidado, do seu corpo, da sua saúde. Pode estar falando do geminiano que, enfim, conseguiu visualizar, conseguiu sair da caixinha e começar a caminhada em busca do equilíbrio financeiro, porque a gente está falando de pentáculos, né? A gente está falando de um cavaleiro de ouros, mas falando especificamente do quê? De alguém que, através da perseverança, alcança o seu objetivo. É hora de se esforçar, é hora de terminar, de honrar os compromissos assumidos e tem proteção do anjo da guarda, tá expresso na carta. Vamos lá. Muita informação e a gente nem entrou na sua leitura, Gêmeos. Agora que a gente vai entrar na sua leitura aberta. Mi, o que é a leitura aberta? Os decks trazem o que é importante o geminiano ficar atento, entende? Porque muitas vezes o consulente ele vem para a leitura com um foco e ele não está visualizando que para ele alcançar aquele foco, ele tem que resolver algumas coisas antes. Então, a leitura aberta, a leitura que eu faço é nesse sentido. É para que você resolva, né, o que precisa ser resolvido para que você alcance aquilo que você deseja. E muitas vezes você que está ali envolvido não consegue ver, não consegue visualizar. Vamos lá. O que temos para Gêmeos? Um 8 de bastos, uma carta de ação que caiu invertida, ela pulou invertida não, ela pulou tombada e caiu no bloqueio na mesa. E ela cruza com a carta do diabo.
interessante. Gêmeos, é como eu sempre falo. Outro dia até vi o comentário de um de vocês falando assim: ai, fazer terapia, eles te dopam, não sei o que, lá, lá, lá. Tem uma certa confusão aí. Terapia com psicólogo, psicólogo não prescreve medicação. O CRP, o Conselho Regional de Psicologia, tanto o Conselho Federal de Psicologia, não existe nenhuma normativa que permita psicólogo prescrever medicação, ok? Psiquiatra que precisa da formação médica, mas os anos de residência em psiquiatria, aí sim, médico receita medicação. Eu estou falando aqui de psicólogo, de terapia com psicólogo, para poder colocar as emoções e a mente em ordem. De preferência, terapia cognitiva comportamental, que é padrão ouro. Mi, o que é isso? É que existem pesquisas randomizadas que trazem, que confirmam o resultado das técnicas dos instrumentos utilizados, está bem? E olha que interessante, eu tô falando, o geminiano tá querendo fugir. Vem anunciando na carta das possibilidades essa questão de mudança de intensidade e que depois vem a calmaria e a estabilidade, e o geminiano aqui, ó, segurando com todas as forças. Sabe o que me mostra muito? Medo do desconhecido. Medo do desconhecido, porque o 8 de bastos é uma carta de rapidez, é uma carta de movimento, fala de momentos emocionantes que propicia a liberdade, fala de você seguir em frente, mas seguir em frente com os pés no chão e mais do que isso, trabalhando duro, que complementa o cavaleiro de ouros, que fala de alguém que através da perseverança honra os seus compromissos e realiza os seus projetos e os seus sonhos. Então, gêmeos, acorda, vai, vai, vai. Vamos ver o que mais. O que abre o centro da sua leitura? O deck tá invertido? Tá invertido. Nem sei se eu considero essa carta. Eu não vou considerar, tá bom? Eu coloquei na mesa e eu peguei ele invertido. Vamos lá, vamos de novo. Atrapalho, hein? Um certo atrapalho hoje na leitura. Vamos lá. O que temos para Gêmeos, o que abre o centro da leitura de Gêmeos? A carta do mago, confirmando o que eu já havia dito com a carta da unidade, que é a carta do sumo do sacerdote. Olha aqui, a carta do mago vem falando para você usar a sua criatividade, mas usar trazendo inovação. Aqui vem falando que você tem habilidade, que você tem conhecimento suficiente para executar algo, mas vem falando que é para você trazer inovação, não é fazer como todo mundo faz, não é concretizar como todo mundo executa. Aqui vem falando de dar um novo direcionamento, de manifestar de uma maneira diferente, e essa manifestação te leva a você a realizar os seus sonhos, os seus desejos, gêmeos. Mas lembre-se, é através da inovação, de ter destreza, porque magia você tem. Quando eu falo magia, não é a magia que habitualmente às vezes aparece na leitura. A magia é no sentido de assim, você tem um molho, né? Os baianos falam muito, fulano tem um molho. Então, é nesse sentido, está bem? Wagner Moura, ele tem um molho. Aqui é você tem a sua magia, você tem o seu molho. Vamos ver o que mais. Rainha de Paus. Agora sim eu falo de magia e tá na casa da cura. A magia, como habitualmente, por vezes, é falado nas leituras de tarô. Aqui a gente tem uma rainha de paus. E quem acompanha o canal sabe que eu a denomino como a bruxona do tarô. E aqui tem algo sendo retirado, sendo finalizado acredito que de uma vez por todas, né, gêmeos? Porque vocês já passaram por situações, meu Deus, o segundo semestre do ano passado foi ferrenho o negócio. Vamos ver se fala mais no decorrer da. Olha, três, um 3 de espadas virou e desvirou. Olha isso. Vamos lá.
O que mais? Conexões. É interessante como o 3 ele sempre ele vem com esse conceito de caminhos, de conexões, de relações. É um 3 de ouros, é um 3 de pentáculos, falando: receba pessoas em seu coração, abra as portas, bem na casa das possibilidades, né, abra as portas para possibilidades que não existiam antes, Gêmeos. Eu vejo aqui como, o novo, que pode também estar relacionado com essa pessoa nova que entra na tua vida. Por quê? Porque aqui eu já tinha falado que era alguém que não fazia parte do seu contexto, interrelacional. E o 3 de ouros, o 3 de pentáculos, fala justamente disso também, de possibilidades que não existiam antes, visualizando a sua potencialidade, visualizando outros caminhos que talvez você não esteja visualizando ou que você ainda precisa de ajustes. Por isso que fala aqui que vai acontecer de uma maneira intensa, de uma maneira rápida e que depois vem o equilíbrio. É hora de sair da caixinha, Gêmeos. Fundo do. Olha isso! Um 2 de bastos. Você tem o mundo nas mãos no oculto. É uma questão de escolhas. Que escolhas de você sair da caixinha, de você permitir o novo adentrar, né, a sua vida. Não digo em profundidade, mas pelo menos de se experienciar e permitir os primeiros resultados para que isso comece a consolidar essa nova relação interpessoal, que pelo que eu estou entendendo, começa por uma pessoa, mas que depois se abre para outras pessoas, um novo leque social, alguma coisa nesse sentido, está bem? Vamos lá, o que mais para Gêmeos? É interessante porque o que sobressalta aqui são 3 coisas: equilibrar o mental e o emocional, sair, do seu mundo quadradinho, se permitir experienciar novas coisas e a questão material, a questão financeira. Tendo esse movimento e que você ganha estabilidade conseguindo honrar aqui os seus compromissos. E assim, não é uma questão até o momento aqui de aprender algo novo e tudo mais, mas de ajustes, ajustes de conhecimento, de potencialidades que já existem aqui em vocês, e uma quarta coisa que até agora não trouxe, né, os decks ainda não querem falar mais sobre isso, mas ó, a finalização, a cura aqui é de uma energia que não é tua, que não te pertence, mas que trazia atrapalhos, principalmente, ó, com relação ao seu emocional. E quando eu falo de magia aqui, que é a questão do ocultismo, daquilo que a ciência não consegue comprovar com essa rainha de paus, lembre-se, gente, expanda a sua consciência. Eu não estou falando de ir num lugar, matar isso, fazer aquilo outro, nada disso. Não que não exista, ok? Mas o que eu quero que vocês entendam é que, assim, durante a nossa sociedade, da existência humana, a essência, ela permanece a mesma. É só de acordo com cada sociedade foi nomeado de maneiras diferentes. Em alguma época foi chamado de bruxaria, em outras épocas foi chamado de magia, mas enfim, existe até hoje. E mais do que isso, o mau pensamento, a má fala, entende? O desejar mal para o outro, tudo isso tem energia. E isso se complementa quando a gente fala das 7 leis herméticas, entende? A gente entra em física quântica, enfim, tem um mundo de conhecimento aí. Então, quando eu falo aqui de magia, que está na casa da cura, ou seja, está sendo finalizado, se você ainda sente resquícios, né, de cansaço, falta de ar, de algumas coisas não darem tão certo, é porque isso ainda está sendo finalizado, porque quem acompanha o canal sabe que no ano passado foi mostrado que tinham coisas bem pesadas, digamos assim, está bem? Vamos lá.
Tanto que teve alguma leitura que eu falei, busque de repente alguém da sua confiança, que façam leituras, com oráculo, com tarô, que ao mesmo tempo fazem limpezas, eh ou que façam uma apometria, entende? Enfim, pessoas religiosas que possuem uma conexão afinada com a espiritualidade superior, que possam auxiliá-los, na finalização dessa limpeza mesmo, está bem? O que mais para Gêmeos? Olha que a Imperatriz ela tinha olha isso! Ela queria aparecer e apareceu, ela apareceu, porque eu não olho no decorrer da leitura, dificilmente eu olho o fundo do deck. E ela apareceu, e olha aqui, é como eu sempre falo, o imperador, ele não existe sem a imperatriz, ela vem primeiro. Ela vem estruturando, ela vem abrindo o caminho para que ele possa edificar. E olha aqui, ó, justamente direcionando e ressaltando essa questão do geminiano ter que sair da sua caixa quadradinha, permitir-se experienciar, ó, por novas pessoas, novos mundos, para poder edificar, para poder se tornar cada vez mais fértil, mais frutífera. Olha isso, e ó, olha quanta pipoca aqui falando de cura. Olha isso. E aqui vem anunciando uma grande ó, tem 2 questões aqui importantes. Vamos lá. Dessas novas conexões que vão acontecer rápido, com intensidade, você tem que estar atento a 2 pessoas. Uma vai se tornar um grande amigo, uma grande amiga. A outra você tem que manter um olho aberto e o outro fechado. Então aqui eu tô falando de pessoas, uma possui um caráter mais consolidado, a outra, tem um caráter duvidoso. Então assim, se ela tiver que ferrar alguém, seja o próprio amigo do lado ou você, ela vai ferrar para ela se manter bem. Então fica aqui o alerta, ok? O que mais? É interessante porque traz cura para uma questão sua, acredito que traz cura para questões, financeiras, traz o equilíbrio que já tinha sido anunciado ali com a carta do diabo, mas é aquela história, você não pode confiar cegamente, porque tem esse alerta. E ó, olha aqui, 5 de copas, bem em cima da bruxona. Gêmeos, tá vendo? Tá acabando. E aquilo que eu sempre falo, independente da gente querer ou não, é algo que existe e que acontece, não tem para onde fugir. A lei do retorno. Tudo aquilo, toda a tristeza, todas as perdas que você teve, tá voltando para quem fez, para quem emanou. E ó, você é questão, é como eu sinto, vamos falar de uma maratona. É como se você tivesse a poucos metros de cruzar a linha de chegada e poder começar a experienciar o melhor que a vida tem a oferecer, ou seja, de você sair dessa posição de estar ajoelhada, triste, em profunda tristeza, olhando tudo que você tinha construído, arruinado, perdido, para virar para o lado e ver as outras possibilidades que te aguardam. E aqui, ó, quem fez não tem para onde fugir. Tá voltando para quem de direito. Porque assim, até a espiritualidade inferior, ela responde a alguém, ela responde a Deus, entende? Em um dado momento, porque assim, foi nos dado o livre-arbítrio, tanto para nós que estamos encarnados, tanto para aqueles que ainda, né, vivem no plano espiritual. Então não tem essa de eu vou fazer, eu vou acontecer e vai ficar impune. Não existe. E aqui, tanto para os encarnados como para os desencarnados, é como se fosse já tivesse acontecido aqui um julgamento, entende? A espiritualidade se faz presente. E, ó, aqui já tinha aparecido a centelha divina.
E tá a lei do retorno, tá começando a acontecer. Vamos lá, o que mais? Interessante porque as cartas elas estão vindo inversas, né? Vocês prestaram atenção? Elas estão caindo de maneira inversa. É a volta. O que mais para Gêmeos? Por isso que eu falo, é mágico isso aqui. Olha isso. Ela veio inversa, ó, caiu a Imperatriz, ó, ela fez todo o caminho de volta. E olha aqui, demorou, ainda tá em processo, mas durante esse período em que você se manteve, digamos, numa certa apatia, as coisas acontecendo lentamente, você tentando entender tudo o que estava acontecendo, a vida financeira travada, dentro do limite de cada um, vocês se mantiveram em movimento, aprendendo, se aprimorando, e olha aqui, demorou, mas a colheita vem. O 7 de Pentáculos fala de colheita, fala dos frutos, dos bons frutos. Entende? Das coisas que dão bons frutos. Foi um trabalho árduo, machucou, doeu, mas os benefícios, os resultados, a manifestação, ela acontece. No fundo do deck, 8 de Pentáculos, e vem trabalho, hein? Lembra que eu falei com a carta do Mago que não era você abandonar o teu conhecimento para aprender algo novo? Então, mas que precisava de inovação? Essa inovação, desde que você, né, faça ela, te traz bons frutos e muito trabalho, Gêmeos, ao ponto de você ter que montar uma estrutura. E ó, lembra que eu falei da pessoa? Que uma realmente tem um caráter mais consolidado, uma pessoa amiga, e a outra nem tanto assim, pois ela vai estar de olho no seu trabalho. Ela vai estar de olho na forma como você está ganhando dinheiro, talvez ela venha oferecer alguma parceria, alguma coisa nesse sentido, te oferecer alguma ajuda, daí cabe a você avaliar muito bem essa situação, porque aqui já está sendo anunciado que é uma pessoa de caráter duvidoso. Então, assim, se ela tiver que fazer alguma coisa para que nada respingue sobre ela, enfim, vocês entenderam, né? Ela não vai pensar 2 vezes. Então é sobre isso. Vamos lá? Vamos ver o resumo? Eu vou fazer eu vou fazer ela completa hoje, né? No decorrer, eu tô vendo que a leitura tá indo bem, tá trazendo bastante informação. Eu vou trazer, vai ficar comprida, mas daí vocês colocam no 2x, por favor. E eu vou tentar trazer ela completinha, igual quando eu faço nas leituras particulares, está bem? Se você quiser uma leitura particular, o link para entrar em contato vai estar no primeiro comentário fixado neste vídeo, está bem? E vamos lá. Resumo do apresentado aqui para Gêmeos. Olha isso, a carta dos enamorados. Anunciando aqui, e daí vamos lá. Para quem já tem a sua pessoa ideal, aqui vem falando de renovação, renovação da relação, renovação dos votos, renovação dos sentimentos, enfim. Para quem não tem a sua pessoa ideal, anuncia aqui a chegada de alguém. A chegada de alguém. E fala de conexão mesmo, tem uma energia, carnal importante aqui. E fala de valores compartilhados. A carta dos enamorados fala principalmente dessa questão, não é só uma conexão sexual, fala também de valores compartilhados. Fala de parcerias perfeitas, fala de espíritos afins. Em alguns casos, e agora eu preciso muito da maturidade, da racionalidade de vocês, fala de almas gêmeas, enfim. É como vocês se complementam, é isso. Vocês se complementam perfeitamente. O que mais?
Roda da fortuna quis virar e voltou. Pajem de paus. Tem entusiasmo, mas tem obstáculos a serem vencidos para esse encontro, para essa relação se consolidar. Ainda tem obstáculos a serem vencidos aqui, mas fala de entusiasmo, fala de otimismo, fala de fidelidade, importante. Mas fala também aqui da necessidade de ser corajosa, de ser corajoso para fazer acontecer. É, sim, sim, acontecer o novo apesar dos obstáculos. O que mais? Olha isso, porque vai ter oposição, ó. Quem perguntou aí, como assim obstáculo? Agora que eu tô pensando em me abrir. Ai, é incrível. Ai, gêmeos, como assim obstáculos? Porque vai ter oposição de pessoas no entorno. Olha aqui, um sete de paus. O sete de paus fala de você defender aquilo que você acredita, por mais que seja desafiador, de não deixar ninguém impedir você de realizar os seus sonhos, o que quer que seja que você queira realizar. E é interessante que você se coloca numa posição de realmente defender, porque ó, vem com a energia da carta 15, da intensidade, de você perceber que aquilo parece muito real, parece algo que você deve apostar nesse momento. O que mais? A última. Um pajem de espadas, falando que os atrasos acabaram. Interessante, mas ainda tem uma certa nebulosidade ali. Mas de você conseguindo superar essa nebulosidade, aqui fala de um processo de transição, de fazer, de colocar as ideias em equilíbrio nos seus devidos lugares, e fala da necessidade de fazer planejamento. Tem questões aqui que para alguns envolve justiça, sim, mas ao mesmo tempo fala que tem proteção do anjo da guarda, sim. Interessante. Tem uma questão aqui, é como é uma única carta, mas ela tá me trazendo informações duais. É como se para geminiano fosse tudo isso que eu falei, mas aqui tem, uma outra pessoa. Tem uma outra pessoa investida desse pajem da energia desse pajem de espadas aqui, e é uma pessoa que ela não se importa com você, ela não se importa com os seus sentimentos, ela não se importa se você vai se ferrar ou não. Nossa, que interessante. É isso, é realmente isso, tem uma energia dual nessa carta de pajem de espadas. Nossa, eu vou pedir até para clarificar. Deixa eu ver aqui, ó, fundo do deck, ó, o novo recomeço, a carta do louco, a carta da louca, falando para você não abrir mão do senso de responsabilidade, de colocar cada coisa no seu devido lugar, por isso que veio falando aqui de planejamento, de não confiar cegamente, e de você, não que você tenha que desconfiar de tudo e de todos, mas aqui tem algumas coisas que não são bem como estão sendo mostradas. Mas eu vou pedir para clarificar essa energia, porque veio duas energias numa única carta. Dessa outra energia aqui, peraí. Dessa pessoa que, tipo, uma pessoa fria e calculista. É uma pessoa fria e calculista. É uma pessoa muito, quando se fala de qualidade de ser humano, quando se fala de mente, é uma pessoa muito pueril. Uma pessoa que ainda tem muito que aprender, vai levar muita lambada da vida.
Eita. Tem negócio estranho aqui. E como é um pajem, pode estar relacionado a alguém que entra, né, que chega na sua vida, pode estar falando de alguém mais jovem que você, enfim, porque é um pajem. Parou. Clarifica essa energia dessa pessoa fria e calculista. 6 de copas. Ela desperta sentimentos, ela traz gatilhos do seu passado. Não que ela, novamente, esteja no seu passado, mas ela desperta gatilhos emocionais vinculados ao seu repertório de vida. O que mais? Pajem de copas. Peraí, que agora a coisa muda de contexto. Aqui vem falando na casa da cura, uma pessoa nova entra na sua vida, que faz com que você tenha suas capacidades psíquicas aumentadas. Então eu vou fazer uma nova interpretação diante desse conjunto de cartas, está bem? Eu vou até tirar mais uma, e daí eu faço a interpretação para não ficar trazendo várias interpretações. Espera aí. A última, por favor. A Imperatriz. Olha isso, fundo do... Meu Deus! Era o que eu tava pensando na hora que eu vi esse conjunto aqui. Gêmeos! Esqueça tudo! Tem uma influência. Ai, eu acho tão bonitinho. Ela fala, esqueça tudo e me siga. Esqueça tudo. Olha só. Vamos lá. Casa da Cura. Uma pessoa nova entra na sua vida, trazendo expansão psíquica para você. Aqui o Pajem de Espadas. Fala de fazer os cortes, fala de notícias atrasadas, fala de proteção de anjo da guarda. É uma pessoa que chega, lembra que eu falei? Podendo ser alguém frio e calculista, despreocupado com o sentimento dos outros. A interpretação que eu vou fazer agora, lembra que eu falei que tinha uma energia dual, que tinha de você e tinha da outra pessoa? Mas aí veio um 6 de copas aqui, falando que essa pessoa desperta gatilhos emocionais do seu passado. Então, na verdade, acredito eu que você tenha lidado com pessoas frias e calculistas, e essa pessoa, ela desperta esses gatilhos, mas não necessariamente ela também seja essa pessoa. E por que que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, tem um pajem de copas, e nesse deck em específico, olha isso. Eu vou colocar bem de pertinho aqui para que vocês possam ver. Aqui tem um coração, feito com a mão de 2 pessoas. Aqui a gente tem o leitão, símbolo da fartura, da abundância. Tanto que na virada do ano sempre se fala o quê? Não come galinha, não come ave, porque ela cisca para trás. Come-se o quê? Carne de leitão, de porco. Por quê? Porque o focinho dele vai indo sempre para frente, trazendo o novo. Nesse deck em específico, o Pajem de Copas, ele vem no contexto de esteja aberto, esteja aberta a milagres maravilhosos. O impossível sendo possível, o inesperado vindo na sua direção, Gêmeos. E ela fechou com o quê? Com a carta da Imperatriz, que é o símbolo da abundância, da riqueza, da criatividade, da harmonia, do poder pessoal e de uma maneira muito racional. E quem tá no fundo do deck? O 2 de copas, o casal, o amor, a compatibilidade, é o relacionamento feliz, é, as, é, é, é os,
É a união de potenciais almas gêmeas, aonde a gente está falando de equilíbrio, de igualdade, de atração, de fogo no parquinho, de conexões, está falando de propostas, de compromissos, de respeito mútuo, gêmeos. Então, aqui, novamente, é preciso que adeque cada um à sua realidade. Pode ser, porque quando a gente fala de almas gêmeas, novamente, não necessariamente é um relacionamento afetivo, entende? Pode ser um amigo, uma amiga, entende? Aquela pessoa que entra na tua vida que tem essa conexão, entende? Que materializa essa relação. Daí, claro, numa leitura particular, a gente consegue especificar e dar o maior direcionamento, maior assertividade. Mas numa leitura coletiva, pode ser infinitas coisas, está bem? Então é isso, gêmeos. Eu tô falando que essa leitura prometia, eu tô falando desde o começo, ó, felicidade e sucesso tá no teu destino, trazendo nutrição, o geminiano querendo o quê? Fugir. E sabe por que o geminiano tá querendo fugir? Por conta dessa situação aqui, ó. Porque gato escaldado tem medo de água fria. Só que, ó, já veio falando, ó, gêmeos, acalma, acalma-te. Por quê? Veio com a carta da estrela, falando de renovação de esperança, de rejuvenescimento, de fluidez. Mas para isso é preciso abrir mão das resistências, para que a cura aconteça e o novo se faça presente. Abrir mão das resistências não é se colocar de maneira extremamente vulnerável, acreditando em tudo, em todos, porque teve um alerta ali de uma segunda pessoa, mas é de não permitir que gatilhos do passado impliquem em você se experienciar no novo e um novo extremamente próspero. Olha isso. Gêmeos, estou de cara. Gente, ó, para quem for essa leitura, entre em contato comigo, me conta os desdobramentos, os pormenores da situação. Eu vou ficar muito feliz em saber, de verdade, que essa leitura foi para você, se essa situação já está acontecendo ou já aconteceu, enfim, porque aqui está falando de uma leitura muito mais do que um geminiano que envergou, mas não quebrou, de um geminiano que acredita ou está retomando a crença de acreditar nas suas potencialidades e trazendo uma renovação total na vida desse geminiano. E vem, ó, já disse no começo da leitura e reforço agora, vem por merecimento. E é tão fértil, é tão abundante, por quê? Porque você tem conhecimento de sobra e instrumentos de fazer acontecer, que ó, o oculto fala, você tem o mundo nas suas mãos. Você tem condições de conquistar infinitas coisas nesse mundão de meu Deus. Olha isso. Olha essa tríade aqui, que maravilhosa. O tempo cura todas as feridas, fazendo com que você, através da perseverança, alcance e materialize todos os seus objetivos ao ponto de você poder conquistar o que você quiser nesse mundo e acompanhado da pessoa que não vai te fincar 10 espadas pelas costas, não vai te fincar nenhuma. Olha a riqueza disso, gêmeos. Olha a riqueza disso. Que leitura! Que leitura! Olha, não precisava nem pegar a Lenormand, mas aqui. Deixa eu ver com quanto tempo a gente tá. A gente já tá com mais de 58 minutos de leitura e eu queria fazer ela. Gente, e agora? Eu queria fazer ela completinha para vocês, porque tem bastante informação aqui. Ai, vai ficar uma leitura. Jesus. Eu me empolgo e daí eu vou. Ai, Senhor. Vamos lá. Tem que correr agora, socorro! Vamos ver o que o Lenormand tem a dizer para gêmeos. O que vem pela frente, vamos colocar assim, não é? O que ele pode esperar, o que o geminiano pode esperar, os acontecimentos, né, mais próximos. Olha isso, a carta do cavaleiro, ó, meio tombadinha,
ó, com um coraçãozinho, um ramalhete de flores na mão, é uma energia masculina. Vamos ver. Fala mais sobre esse cavaleiro, Lenormand. Caiu duas, tombadinha, a carta da criança e a carta da raposa. A carta da criança fala de inocência, fala também dessa questão da renovação, ó, e tá direcionando aqui para a carta da louca, do louco, que é o início da nova jornada, lembrando que a gente está no ano universal 1, o ano do sol, e ó, veio com a carta da raposa. A carta da raposa nem sempre está falando de traição, mas está falando aqui também de estratégia, de astúcia. Talvez essa energia que está vindo aqui na sua direção, talvez esteja buscando o melhor momento para poder te abordar. Pode ser. O que mais? O que mais? O que mais? E tá meio tombadinha. É como se não tivesse ainda a certeza do como agir aqui. Sabe, tem algo aqui que essa energia masculina sabe o que quer, mas não sabe como se aproximar, não sabe como chegar, como, enfim. Mas, enfim, tá dual hoje aqui, hein? Que mais? Eita, carta do anel. E ó, caiu em pezinha, falando de compromisso. E novamente, compromisso não significa casamento, namoro, pode ser compromisso, parceria de negócios, ok? Pode ser um amigo, pode ser uma amiga. O que vem falando aqui é ajustes precisam ser feitos, o que já havia sido dito ali, com pajem de bastos, mas fala, ó, que é sucesso, é uma parceria de sucesso. Fala que a junção de vocês dois contribui muito para o desenvolvimento e para o sucesso de ambos. Aqui fala para apostar nessa união. E mais do que isso, falando que ambos estão prontos. Estão prontos, mas precisam encontrar o melhor caminho de fazer essa união, essa junção aqui. Maravilha! Adorei! O que mais? A carta do parque, a carta do jardim. Vem falando de colheita feliz, gêmeos! Celebre a boa colheita, que já também tinha sido anunciado com o 7 de pentáculos, com o 7 de ouros. Aqui fala de possibilidades também. Fala de possibilidades, enfim, para quem tá mais voltado para a questão afetiva, fala de namoro, fala de flerte, enfim, para quem já tem a sua pessoa ideal, aqui fala de possibilidades, ou seja, de expansão de relações interpessoais, expansão de negócios, de várias possibilidades, você flertando com outras possibilidades, né, de que venha contribuir para esse fortalecimento, essa fertilidade, esse enriquecimento de ambos aqui, não é de uma pessoa só. Nossa, tá rica demais essa leitura, gente. Tá rica demais. O que mais? A última. Vamos lá. A última, pra gente finalizar com o Lenormand. A carta da lua, cheia de coraçãozinhos. Então aqui vem uma terceira possibilidade. Pode começar como uma parceria de negócios, pode começar com uma amizade, aquela amizade que assim, vamos ali, vamos sair, vamos jantar, entende? Aquela amizade gostosa. E no futuro, porque ó, é a carta da lua. A carta da lua fala das coisas que não chega como o sol, as claras, mas que lá no fundinho tem algo adormecido que com o decorrer do tempo tende a florescer. É ver a beleza também na escuridão. Olha isso, que lindo! Olha aqui, a carta da torre no fundo do deck, que fala desse processo de internalização para poder se elevar. A necessidade de trabalhar o autoconhecimento para que ambos possam evoluir. Perfeito, perfeito, perfeito.
E eu acredito mais ainda, até por conta de já ter aparecido aqui na Casa da Cura, porque a carta da Torre também fala de isolamento, de frieza, de uma das partes. E eu acredito, porque é uma leitura para Gêmeos, tá falando mais de Gêmeos. Porque, ó, quando apareceu essa energia masculina aqui, que daí você adequa para sua realidade, né? Se você é homem, você coloca como uma energia, né, do seu oposto, de uma menina, enfim, ou se você independente de você ser hétero, de você ser homo, enfim, eh, adequa à sua realidade, mas está falando do geminiano que ainda lembra no corte que debaixo do fogo tinha o gelo, que eu falei de quebrar o gelo dos sentimentos do geminiano que está ali petrificado? É sobre isso, tá vendo como tudo se conecta? Ai, gêmeos, hoje tá demais, hein? Socorro, Deus! Hoje tá demais. Vamos pegar a centelha divina, já que ela apareceu tanto aqui na leitura de vocês. Desculpa, gente, mas essa leitura vai ficar gigantesca, porque veio de muita informação minuciosa aqui. E, enfim, eu tento trazer tudo para vocês, então bora lá, vai ficar grande? Vai, me perdoem. Olha, até perdi, olha só a renovação, o acolhimento e olha aqui, ó, a cura do coração. Vocês viram, né? Então pronto. Uma mensagem para Gêmeos já saiu. Olha isso. Seja luz, Gêmeos. Quanto mais você pensa no problema, mais energia essa situação recebe. Lembre-se que tudo aquilo que recebe a sua atenção recebe a sua energia e tende a crescer. Para mudar a situação, mude a sua vibração. A única forma de mudar a vibração é mudar o foco da atenção. Para transmutar essa energia em algo mais agradável, comece dizendo à sua mente que há uma outra forma de ver essa situação. Para isso, faça a seguinte afirmação: é possível ver essa situação de um modo diferente. Comece a se fazer perguntas assertivas, Gêmeos, para trabalhar o seu subconsciente. Porque o que vai vir? Vai vir aquilo que está dentro da sua zona de conforto, dentro do seu cérebro. Então, para você poder contribuir para a sua expansão de consciência, comece a se fazer perguntas assertivas de todas as situações. Como eu posso ver essa situação de uma maneira diferente? Você começa a instigar a sua psique a te trazer outras formas de enxergar uma mesma situação. Fundo do deck, ó, quem tá aqui. A confiança é uma escolha. Quando você não consegue confiar, é porque está confiando na sua própria força humana ilimitada. Lembra aqui que eu falei desse novo trazendo gatilhos do passado? Olha só. Confie no seu eu superior, confie na centelha divina dentro de você. Sempre que sentir medo, rebata esse pensamento com a confiança na força divina, afirmando: Deus é minha força, nele eu confio. E daí você pode substituir Deus para aquilo que você acredita, para aquilo que você deposita a sua fé, está bem? Vamos pegar Jardim dos Anjos, porque, né, apareceu os enamorados, apareceu o 2 de copas, apareceu 2 vezes o valete de copas. Vamos ver aqui qual a orientação, se é que é possível ser trazida nesse momento para a vida afetiva do geminiano. Vamos lá. Mensagem para Gêmeos. Virou. Movimento. É hora de se movimentar. Ah, olha isso. Amor de alma. Não vai ter pra onde fugir, Gêmeos. Não vai ter pra onde fugir. Já foi anunciado lá atrás, no começo da leitura. Olha isso. Olha isso. Você querendo, você não querendo, vai acontecer.
Vamos ver a mensagem completa da cartinha do movimento? Vamos lá. Pense numa fotografia. Pense naquele pedaço de papel como se todo o movimento da vida tivesse se congelado nele. Uma única cena é captada. A vida é paralisada. É como se tivéssemos o poder de parar a vida e registrá-la nessa única fotografia. Você deve ter um álbum de fotografia na sua casa. Em geral, montamos os álbuns, escolhemos entre muitas fotos aquelas em que nos percebemos melhor, mais bonitos, mais perfeitos. Mas a vida continua, gêmeos, e a carta do movimento vem falando que não dá mais, entende? Não dá mais para você se prender a situações que ficaram fotografadas na tua mente. Não dá mais para você se manter aqui aprisionado nesse 2 de espadas, nesse 2 de ar. Tá na hora de abrir espaço para o novo, gêmeos. É preciso amadurecimento para que possamos abrir mão das nossas expectativas infantis, de uma vida estaticamente perfeita. Enquanto somos incapazes desse amadurecimento, nos sentimos repetidamente frustrados, fracassados, cansados, uma vez que nunca conseguimos atingir uma meta tão elevada que foi construída no seu imaginário. Então, gêmeos, se a carta do movimento surgiu hoje para você, preste atenção se você tem se sentido paralisado, paralisada na vida, imerso em exigências de perfeição. Perceba se tem exigido demais de você mesmo e também dos outros, e lembre-se, a conquista da felicidade depende do seu empenho em manter a sua vida em movimento. Algo não está indo tão bem assim? Então aceite esse momento imperfeito, mantenha-se em movimento, para que o novo possa chegar até você, trazendo cura para muitas das feridas que ainda existem aí. Essa carta lhe pede que você aceite cada momento da sua vida sem tantas exigências, sem tanto julgamento e sem prender-se tanto a cada momento. Mova-se, deixe as coisas acontecerem, deixe as coisas fluírem, trazendo a renovação, porque sem movimento, gêmeos, não há vida. E é esse movimento que vai trazer esse amor de alma para você. Vamos ver o que o amor de alma tem para vocês. Nossa, gente, tá redondinha a leitura. Redondinha, redondinha. Um amor de alma é um encontro humano que possui também uma qualidade divina. Esse tipo de encontro acontece quando surge na nossa vida uma pessoa que, ao olhar nos olhos, é capaz de enxergar a nossa alma. Isso acontece porque ela nos olha amorosamente através das nossas imperfeições e falhas humanas. O encontro dessa natureza nunca acontece por acaso, gêmeos, e sempre guarda em si um propósito muito mais elevado. Essa pessoa veio à sua vida para ajudar você a se lembrar de quem você verdadeiramente é. Ao ver o seu próprio brilho refletido nos olhos amorosos do outro, você recupera a memória e se lembra de coisas que só a sua alma era capaz de saber. Se o amor de alma surgiu para você hoje, gêmeos, isso significa que você está prestes a ter um encontro dessa natureza. Alguém muito especial e capaz de conectar-se com a sua alma está vindo na sua direção. Pode ser um parceiro amoroso? Pode, mas mantenha-se aberto, pois um amor de alma pode ser também um amigo. Eu falei. Existem amizades que trazem uma qualidade amorosa capaz de nos ajudar a mudar toda a nossa vida. Sintonize-se energeticamente com esse momento, abra o seu coração e a sua vida para novos encontros e prepare-se para o mais belo. Gêmeos, que lindo, que lindo. Nossa, eu nem peguei o oráculo das benzedeiras, agora que eu bati o olho aqui nela.
Mas não vou pegar não, porque a leitura já tá pra lá de grande. Vamos ver a mensagem final com o oráculo das intenções? Gêmeos, que leitura! De cara. De cara. Mensagem final para Gêmeos. Perdão. E quem o perdão quis desvelar aqui? Vamos ver, vamos ver. 4 de espadas. Que vem depois do 3 de espadas, que é a dor, é a solidão, é a desordem, é a traição. É a cura aqui. Você não sucumbiu, Gêmeos. E se você não sucumbiu, a vida continua para você também. Então é hora de se curar e viver o melhor que a vida tem a te oferecer aqui num novo caminho. Perdão. É preciso ter coragem para limpar as mágoas do passado, perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impedem a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e lhe fizeram mal. Fundo do deck, a purificação. Gente, leitura redondinha. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar as águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. Vamos lá. Mensagem final com os arcanjos. O que me parece muito aqui, até pelo fato de ter ficado no oculto, é uma questão, um geminiano que está almejando um equilíbrio financeiro, um equilíbrio material, depois aqui, ó, de uma longa jornada. Mas lembra que eu falei que as minhas leituras trazem, quando precisa, claro, algumas coisas que precisam ser ajustadas antes para você alcançar aquilo que você veio buscar? E aqui foi trazido. Você precisa limpar do lixo emocional que não é teu, mas que está guardado dentro de você. Para que você tenha equilíbrio, para que você tenha maior clareza e discernimento, para poder receber o novo da maneira como deve ser recebido, trazido por Gabriel. Mensagem para Gêmeos, Arcanjo Uriel, brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada, por favor, tome medidas para torná-la realidade. Sim, fundo do deck, Arcanjo Metatron. Priorizar, concentre-se em suas prioridades mais altas, porque vou ajudá-la a se organizar e a se motivar. Mensagem agora final, a última, com os ciganos. Linda, linda, linda a leitura de hoje, hein? Linda! Trouxe os alertas, trouxe o que precisa ser curado, o que requer a sua atenção, trouxe surpresas. Linda, linda! Mensagem final para Gêmeos, veio 2. Eita, e veio com a capela! Olha isso! Veio com a carta do buquê, falando de oportunidades que vêm por merecimento. Deixe a alegria tomar conta de você, Gêmeos. Aproveite as oportunidades, dê valor aos bons acontecimentos, compartilhe a sua felicidade. Retribua com ações, sentimentos e pensamentos a felicidade recebida. O mistério da felicidade é, a cada dia, renascer com alegria, otimismo, esperança e amor incondicional. Por você, principalmente. A capela, a vida tem muito a lhe oferecer, Gêmeos. A chave da felicidade está nas suas mãos. Invista em você, autovalorize-se, dê uma vida nova à sua própria vida, vencendo os medos e a insegurança, e sorria, seja otimista, seja luz. Se você pode fazer, só você, desculpe, pode fazer por você. E fundo do deck, a carta da cruz, falando que os sacrifícios, falando que as provações, Gêmeos, ficaram para trás, ficaram no passado. Agora é momento de usufruir a vitória e de ressignificar a vida, Gêmeos.
Depois do caminho percorrido, das perdas, das lutas, você construiu uma base firme de experiência para a nova construção. A construção em cima de valores reais leva à libertação e à conquista de objetivos. Aí está um novo horizonte, a construção é sua. Leitura redondíssima, gêmeos. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Foi linda essa leitura. Se você quiser uma leitura particular, meu contato está no primeiro comentário fixado neste vídeo. Eu deixo aqui meu forte e carinhoso abraço para vocês e até uma próxima leitura.